Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar, assim, fundo nas engrenagens da economia. Isso aí. O nosso objetivo aqui é montar um quebra-cabeça, entender como o trabalho, a tecnologia, o movimento de mercadorias, como tudo isso se encaixa, sabe? Exato. Para formar o mundo que a gente conhece. E a base para nossa conversa é um material que organiza esses pilares de uma forma, olha, muito clara. A nossa missão é usar isso para construir um mapa mental mesmo, sabe? Sim, um mapa. Conectando desde as primeiras chaminés lá das fábricas até, sei lá, a economia do conhecimento. E esse mapa, ele não é só acadêmico, né? É uma ferramenta super prática. Com certeza, entender essas estruturas ajuda a gente a ler as entrelinhas das notícias, a entender por que certas profissões somem e outras aparecem, e a perceber as forças que realmente movem o ponteiro do desenvolvimento de um país. É quase como entender o sistema operacional do mundo moderno. Exatamente isso, é o sistema operacional. Perfeito. Então, vamos começar pelo motor de arranque de tudo isso, a industrialização. O começo de tudo. O conceito que a gente tem aqui é implantação e expansão das indústrias, que gera produção em massa e, bom, como consequência, o crescimento das cidades. Mas não foi um evento único, né? Foi mais como uma série de ondas. Uma série de ondas de choque, eu diria. 4 grandes ondas que a gente chama de revoluções industriais. Certo. A primeira, lá no século XVIII, foi a faísca inicial. Foi a máquina a vapor, movida a carvão. Pela primeira vez na história, sabe, a produção não estava mais limitada à força dos músculos. Uma mudança de paradigma total. Total. E a partir daí, cada onda parece que foi uma aceleração da anterior. A segunda trouxe a eletricidade, o petróleo, aí permitiu a linha de montagem, a produção em massa, é aquela imagem clássica da fábrica do século XX, né? Isso. Depois veio a terceira, já com a computação, a robótica, que começou a automatizar não só o trabalho braçal, mas o trabalho mental repetitivo também. Exatamente. A fábrica começou a ganhar um cérebro eletrônico. E isso nos joga direto na quarta revolução industrial, que é o que a gente está vivendo agora. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Fica muito interessante. Os termos que saltam aos olhos são inteligência artificial, internet das coisas, digitalização. A grande virada não é mais só a automação de tarefas, sabe? É mais que isso. É a criação de sistemas que se comunicam, que aprendem e que tomam decisões. E o que eu acho fascinante é como isso deixa de ser abstrato e entra na nossa vida, né? Tipo, quando um aplicativo de mapas recalcula a rota em tempo real para fugir do trânsito. Perfeito exemplo. Isso é a quarta revolução industrial em ação, ali no nosso bolso. Mas qual o impacto disso para além da conveniência? Como isso redesenha a sociedade de verdade? Olha, o impacto é profundo. Cada uma dessas revoluções demoliu e reconstruiu o mundo do trabalho e o formato das cidades. Como assim? A primeira criou os bairros operários ali em volta das fábricas. A segunda, com o carro, criou os subúrbios, o deslocamento diário. A terceira, popularizou o home office. E a quarta? A quarta, ela está dissolvendo a ideia de um local de trabalho fixo. Está criando uma economia global de talentos que podem colaborar de qualquer lugar do mundo, o que significa ter uma profissão. Isso está sendo redefinido agora, em tempo real. Certo. Então a gente tem essa máquina industrial que evolui, fica cada vez mais inteligente, mas toda máquina precisa de energia para funcionar. Sempre. Isso nos leva a uma questão fundamental. De onde vem o combustível para tudo isso? E essa é uma das decisões mais estratégicas que um país pode tomar. Basicamente, as fontes se dividem em 2 grandes grupos. Ok. De um lado, as renováveis: solar, eólica, hidrelétrica, biomassa. A ideia é que elas, teoricamente, nunca acabam, pois se regeneram numa escala de tempo humana, né? E do outro, as não renováveis, que são como uma poupança que só permite saques, né? Exato. Petróleo, carvão, gás natural e energia nuclear. Elas existem em quantidade finita e, uma vez usadas, acabaram. Bom, diante disso, a escolha por renováveis parece óbvia. Por que a transição é tão lenta e, assim, tão difícil? Hoje foi toda construída em torno dos combustíveis fósseis por mais de um século.
Mudar isso exige um investimento gigantesco. Entendi. E tem mais. A energia renovável, apesar de barata depois que está instalada, ainda pode ser intermitente, sabe? O sol não brilha à noite, o vento não sopra o tempo todo. E aí precisa de sistemas de armazenamento, como baterias, que ainda são caros. Exatamente. Então, a matriz energética de um país, que é essa combinação de fontes que ele usa, é um retrato não só de preocupações ambientais, mas também da sua economia e do seu poder estratégico. Perfeitamente colocado. E aqui está a grande virada de chave. Um país que investe pesado e domine a tecnologia de energia limpa. Painéis solares, turbinas eólicas, isso. Ele ganha uma autonomia estratégica imensa. Ele deixa de ser refém das flutuações do preço do petróleo, que são ditadas por conflitos lá do outro lado do mundo. O poder muda de quem tem o poço de petróleo para quem tem a patente do painel solar. É uma nova geografia do poder se desenhando. Exatamente. Ok, então temos essa produção em massa abastecida por diversas fontes de energia. Mas essa produção toda está por enquanto parada dentro da fábrica. Isso. Como é que essa avalanche de produtos chega de fato às lojas, às nossas casas? É uma questão de logística pura. E aí a conversa sobre transporte se torna crucial. É o sistema circulatório da economia. Se ele não funciona bem, o corpo inteiro adoece. A produção pode ser fantástica, mas se o custo para levar o produto do ponto A ao ponto B for muito alto, Ele perde a competitividade. perde totalmente. E aí temos os modais que a gente conhece: rodoviário, ferroviário, hidroviário e o aéreo. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma dependência histórica do transporte rodoviário, não é? Quais são as implicações práticas disso para a economia? Implicações enormes. O transporte rodoviário é mais caro, mais poluente e mais suscetível a paralisações, a flutuações no preço dos combustíveis, uma greve de caminhoneiros, por exemplo, Para o país. para o país. Países de dimensões continentais como o Brasil, Estados Unidos ou China geralmente se beneficiam muito de uma malha ferroviária e hidroviária forte para transportar grandes volumes a longas distâncias com um custo bem menor. Faz sentido. Uma infraestrutura de transporte bem planejada e diversificada não é um luxo, sabe? É a espinha dorsal de uma economia eficiente. Ela conecta mercados, reduz custos, integra regiões. E essa movimentação não para nas fronteiras, claro, o que nos leva ao comércio entre os países. O comércio internacional. Isso. Temos os conceitos básicos de exportação, que é vender para fora, e importação, comprar de fora. E uma ferramenta para medir isso é a chamada balança comercial. Isso, que nada mais é do que a diferença entre o total que um país arrecada com exportações e o que ele gasta com importações. Se vende mais do que compra, tem um superávit. Se compra mais do que vende, Um déficit. A intuição nos diz que superávit é sempre bom e déficit é sempre ruim. É simples assim? nem sempre. Um superávit consistente pode indicar sim uma economia forte, competitiva, mas um déficit não é necessariamente um desastre. Ah, é? Os Estados Unidos, por exemplo, têm um déficit crônico há décadas. Isso reflete um consumo interno muito forte e o dólar como moeda de reserva mundial. Um déficit pode significar que o país está importando máquinas e tecnologia para modernizar sua indústria, o que é um investimento no futuro. Entendi. O perigoso é um déficit crescente e fora de controle, financiado por dívida. Aí sim indica que o país está vivendo além de suas posses. O número sozinho não conta a história toda. Entendi. Já vimos a produção, a energia, a distribuição. Agora, como a gente organiza todas essas atividades econômicas? O material nos dá um framework de 4 setores, que funciona como gavetas para classificar tudo. Uma boa analogia. Mas na vida real, as coisas não se misturam. Por exemplo, uma empresa como a Apple. Ela pertence ao setor secundário porque fabrica o hardware do iPhone ou ao quaternário porque desenvolve o software e o design. Onde a gente traça essa linha? Essa é a pergunta perfeita. Porque ela mostra exatamente como a economia moderna funciona. As linhas são borradas. As linhas são cada vez mais borradas. Mas o modelo dos setores ainda é incrivelmente útil para a gente entender a estrutura fundamental. Vamos passar por eles. O primeiro é o setor primário.
Ok. A definição é: retira da natureza. É a base de tudo: agricultura, pecuária, mineração, extrativismo. O alicerce. Sem ele, não tem matéria-prima para mais nada. Depois vem o setor secundário, que transforma essa matéria-prima. É a indústria, construção civil. Pega o minério de ferro e transforma num carro. Pega o algodão e faz uma camiseta. Exato. Aí a gente sobe um degrau na abstração e chega no setor terciário, que presta serviços. Ele não cria um bem físico. O comércio, a saúde, a educação, turismo, bancos, é o que amarra tudo e faz a economia do dia a dia funcionar, né? Exatamente. Na maioria das economias desenvolvidas, é o setor que mais emprega pessoas. E por fim, o mais novo e sofisticado, o setor quaternário. A definição é: produz conhecimento e inovação. O cérebro da economia. É, o cérebro. Aqui entram pesquisa e desenvolvimento, tecnologia da informação, software, consultorias de alta especialização. Isso. E voltando à Apple, ela atua em vários desses setores, então. Projeta no quaternário, fabrica no secundário e vende no terciário. Precisamente. E a predominância de cada setor na economia de um país diz muito sobre o seu estágio de desenvolvimento. Como assim? Nações com economias mais básicas são muito dependentes do setor primário. Conforme se desenvolvem, fortalecem o secundário e principalmente o terciário e o quaternário. Há uma transição clara do valor que vem da terra e das fábricas para o valor que vem dos serviços, da informação e da inovação. Entendo o ponto sobre o valor da inovação. Mas, por outro lado, uma economia que foca demais no quaternário não corre o risco de se desconectar da realidade material? Afinal, a gente ainda precisa de comida, de casas, de infraestrutura. Não há um perigo em supervalorizar o intangível em detrimento do primário e do secundário? Essa é uma crítica muito pertinente e um debate super atual. Não se trata de abandonar os setores primário e secundário. Mas de transformar eles. Exatamente. Transformá-los através do quaternário. A agricultura moderna, por exemplo, não é só um trator na terra. Ela é primária, mas usa GPS, drones, análise de dados, biotecnologia, tudo do setor quaternário para aumentar a produtividade. Certo. Uma fábrica moderna é secundária, mas é cheia de robôs, software, inteligência artificial. O ideal é uma economia equilibrada, onde o setor quaternário não substitui os outros, mas potencializa eles, tornando toda a cadeia mais eficiente e inteligente. Faz todo sentido. Então, o que tudo isso significa no final? Fizemos uma jornada bem completa. Sim, Vimos as revoluções que criaram a indústria, a energia que a move, as redes de transporte que distribuem seus produtos e, por fim, como a gente classifica tudo isso em 4 setores, do mais concreto ao mais abstrato. e a ideia central que emerge é que a economia é um sistema vivo, que está sempre evoluindo. A gente saiu de uma fase em que a riqueza vinha da terra, passamos por uma era onde a riqueza vinha das máquinas, E agora? e agora estamos entrando de vez numa era onde a riqueza vem das ideias. O recurso mais estratégico de uma nação está deixando de ser o que está no seu subsolo e passando a ser o que está na mente da sua população. É uma mudança de paradigma completa. Totalmente. E isso me deixa com um pensamento para a gente explorar no futuro. O modelo que a gente discutiu nos apresenta 4 setores claros, culminando no conhecimento e na inovação. Certo. Mas considerando a aceleração da inteligência artificial generativa, da automação que definem a 4ª revolução industrial, como seria um hipotético 5º setor da economia? Um 5º setor? Que tipo de atividade ele representaria que vai além do que hoje a gente já chama de inovação e conhecimento? Talvez algo ligado à criatividade, à ética da inteligência artificial ou à economia da experiência. É algo para se pensar.